para poder extorquir as nações, que eles já têm ódio delas, por causa de tudo o que fizeram aos seus descendentes. Então a nação que não aceita um banco central controlado pelos Rothschilds, o que eles fazem? Eles criam guerra contra essas nações e quebram as nações. O Resort Federal Reserva dos Estados Unidos é controlado pelos Rothschilds. Tudo. Banco Central brasileiro também. O país que tem um banco central é controlado pelos Rothschilds. Você está entendendo? Então os judeus de hoje são abençoados não por causa da bênção de Abraão. Não, nada disso. Isso vai ocorrer depois que Jesus voltar no Monte das Oliveiras, quando eles se converterem. Porque por enquanto eles não estão convertidos. Jesus olhou para eles e disse: vocês têm por pai Abraão, mas o pai de vocês é o diabo. A terra santa, que tanto nós prezamos, e que eu também prezo, um dia eu quero ir lá visitar, ela não é chamada de terra santa em Apocalipse. Em Apocalipse diz que as duas testemunhas serão mortas na praça da cidade que hoje espiritualmente é chamado de Sodoma e Gomorra. Não de terra santa. Isso vai ocorrer quando Cristo vier e converter Israel. A capital do homossexualismo não é São Francisco, nos Estados Unidos. É Tel Aviv, em Israel. A capital do homossexualismo. E vocês sabem que quando a aliança de Israel estava vigente com Deus, você sabe como Deus tratava essa questão. Então, meus queridos, o Israel de hoje, ele está pronto para receber o anticristo. Porque os judeus, eles criaram para o mundo uma boa parte da desgraça que nós conhecemos hoje foram criadas pelos judeus. No ano de 1960, um judeu chamado Anton LaVey criou e fundou a Igreja de Satanás nos Estados Unidos. Ele era um judeu. Um judeu chamado Karl Marx disse que nós poderíamos criar um paraíso nessa terra sem Deus. Um outro judeu chamado Sigmund Freud erotizou o mundo de uma tal maneira que dizendo que o prazer sexual estava em toda parte, até no ato do bebê mamar no seio da mãe. Ele estava tendo um prazer sexual que ele ainda não conseguia identificar. Um judeu. Albert Einstein, que criou a teoria da relatividade e que falou de um universo sem um ser, era um judeu. Os cientistas alemães que foram, depois da Segunda Guerra Mundial, levados para os Estados Unidos e que criaram a bomba atômica, eram judeus. Os judeus criaram muitas coisas boas, não vamos negar. A penicilina, a vacina, o jeans, muitas coisas. Mas a maioria da incredulidade e do satanismo que esse mundo conhece hoje foi trazido pelos judeus. O criador dos Illuminatis era um judeu. E para encerrar, o anticristo também
será um judeu. Porque Daniel disse que ele não honrará o Deus dos seus pais. Pais, aqui está falando de descendentes. Ele não vai honrar. E todo aquele que abandonar o concerto será honrado por ele. Então, quando chegou na época da Segunda Guerra, eles perceberam que enquanto os alemães estavam falidos, tendo que comprar um pão com um carrinho de mão cheio de dinheiro, porque o marco alemão tinha falido, quando os alemães comiam cavalo que morria de doença, comiam nas estradas, os judeus entre si se socorriam, entre si e mais ninguém. Por isso que a Alemanha inteira, não foi só Adolf Hitler, foi a Alemanha inteira, tentou exterminar os judeus. O que eu falo hoje? Estou falando mal dos judeus? Não estou falando. Eu estou apresentando para vocês os fatos, o que é verdade, verificável. Devemos orar por Israel? Sim. Devemos orar pelos judeus? Sim. A criação do novo Estado de Israel em 1947, que todo mundo concluiu que marcava a volta de Jesus, porque ele disse que quando a figueira florescer, aquela geração não passaria sem que ele voltasse, nós estamos vendo que caiu por terra. Por quê? Porque passou uma geração, que é de 70 anos, 80 na Bíblia. Ah, mas teve manifestações espirituais? Teve. Os anjos pelejaram. Por quê? Porque Deus usa até o diabo para os seus propósitos. Olha o espírito de mentira na boca dos profetas de Acabe. Deus queria que a terra de Israel agora tivesse restabelecida? Sim. Mas esse povo que foi lá e restabeleceu, era um povo que estavam cumprindo segundo a vontade de Deus essas atitudes? Não. Eles estavam fazendo isso segundo a permissão de Deus. Porque quando a figueira florescer, Deus está falando aí de um avivamento espiritual e não de um movimento social migratório. Ok? Tomara que vocês tenham entendido a minha explicação. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.